Ela acreditou que aquela viagem salvaria o casamento. Mas ele a deixou sozinha, no meio da floresta. Todos pensaram que ela havia desaparecido. Ela voltou. E voltou diferente. Essa não é uma história de vingança. É uma história de renascimento, amor e silêncio que machuca mais que gritos. Quem já foi abandonado vai se ver nela. Quem já amou errado vai entender. Quem já se perdeu vai sentir esperança. Quem acordou antes do despertador tocar. Não porque estivesse descansada, mas porque o espaço vazio ao lado da cama já tinha se tornado parte da rotina. Park dormia virado para o outro lado, o celular carregando sobre a mesa de cabeceira, com a tela virada para baixo, como se até os objetos daquela casa tivessem aprendido a esconder verdades. Ela ficou olhando para o teto por alguns segundos, a mesma rachadura perto da luminária. O mesmo pensamento que surgia todas as manhãs. Em que momento isso deixou de ser um casamento? Kim se levantou em silêncio e foi até a cozinha. Preparou o café da manhã com movimentos automáticos, quase mecânicos. 2 xícaras. 2 pratos, sempre 2, mesmo quando Park saía sem tocar na comida. Quando ele apareceu, já vestido para o trabalho, ajustando o relógio no pulso, Kim forçou um sorriso discreto. O café está pronto. Park respondeu, pegando apenas a xícara. Hoje vou sair mais cedo. Ela assentiu, não perguntou por quê. Perguntar já tinha se tornado um erro naquele casamento. Park mexia no celular enquanto bebia o café e digitava rápido, apagava. Digitava de novo. Uma notificação o fez sorrir de leve. Um sorriso curto, quase involuntário, Kim viu. Fingiu não ver. Vai trabalhar até tarde hoje? Ela perguntou com cuidado. Talvez, respondeu ele sem tirar os olhos da tela. Nada demais. Nada demais. Kim ouviu aquelas palavras como quem escuta uma porta sendo fechada com cuidado demais para não fazer barulho. Depois que Park saiu, ela lavou a xícara que ele mal havia usado. A água quente escorria pelas mãos, e Kim pensou em como, anos atrás, Park nunca saía sem um beijo rápido e um volto logo. Agora, a porta se fechava sozinha. No trabalho, Kim era eficiente, silenciosa, sempre correta. Ninguém imaginava que por dentro ela carregava um cansaço que não vinha do corpo. Durante a tarde, recebeu uma mensagem inesperada de Park. Vamos viajar neste fim de semana. Kim leu a frase 2 vezes. Precisamos conversar só nós 2. O coração bateu mais rápido, não por medo, mas por esperança, aquela esperança que insiste em sobreviver mesmo quando já deveria ter ido embora. Para onde? Respondeu. Um lugar tranquilo. Longe de tudo. Kim fechou os olhos por um instante. Talvez ele tivesse percebido, talvez ainda houvesse algo a salvar. No fim do expediente, ao sair do prédio, Kim quase esbarrou em Jung. Ele segurou a porta antes que ela se fechasse. Desculpa, ele disse com um sorriso simples. Não te vi. Tudo bem, Kim respondeu, ajeitando a bolsa. Houve um silêncio breve, confortável demais, para 2 estranhos. Jung apontou para a rua. Está chovendo. Quer dividir um guarda-chuva até o metrô? Kim hesitou por um segundo, depois assentiu. Caminharam lado a lado sem pressa. Jung não fez perguntas pessoais. Não tentou preencher o silêncio, apenas comentou sobre o trânsito, o clima instável, coisas pequenas. Kim percebeu, sem entender por quê, que respirava melhor. Boa noite, ele disse ao se despedir. Boa noite. Kim respondeu, surpresa ao perceber que estava sorrindo. Em casa, Park chegou mais tarde do que o normal. Tomou banho rápido, comeu em silêncio e voltou a olhar o celular enquanto Kim falava sobre o dia. Ele assentia nos momentos certos, como alguém que já sabia o texto, mas não prestava mais atenção à peça. E Kwon ligou hoje? Park comentou de repente.
Kim ergueu o olhar. Uma conhecida. Do trabalho? Ele respondeu rápido demais. Ela sugeriu esse lugar da viagem, diz que ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Conhecida. Kim repetiu a palavra em silêncio. Oh, parece um bom lugar. Ela disse, mesmo com algo apertando o peito. Park se levantou. Arrume só o necessário. Vamos sair cedo. Kim observou enquanto ele se afastava. Pensou em como Park agora decidia tudo. Quando viajar, quando conversar, quando fingir que ainda se importava. Mais tarde, sozinha no quarto, Kim abriu o armário e começou a arrumar a mala. Dobrou cada peça com cuidado excessivo, como se organizar roupas fosse uma forma de organizar o coração. Parou ao encontrar uma foto antiga. Ela e Park, sorrindo, sujos de tinta no primeiro apartamento. Kim segurou a foto por alguns segundos, depois guardou de volta. Do outro lado da parede, Park ria baixo ao telefone. Kim ouviu apenas uma frase. Sim, vai ser bom. Ela confia em mim. A palavra confia atravessou a casa como um sussurro cruel. Kim sentou na beira da cama. Pela primeira vez, sentiu um medo diferente. Não o medo de perdê-lo, mas o medo de estar indo para um lugar de onde não voltaria igual. A mala estava quase pronta. Ela ainda não sabia, mas aquela viagem não seria um recomeço. Seria o ponto final de algo que já estava quebrado havia muito tempo. E silenciosamente, o primeiro passo para que Kim voltasse a ser dona de si. A estrada ficou mais estreita à medida que o carro avançava. Árvores altas se fechavam dos dois lados, formando um corredor verde e silencioso. Kim observava a paisagem pela janela, tentando convencer o próprio coração de que aquele isolamento era apenas parte do charme do lugar que Park havia escolhido. É mais longe do que eu pensei, ela comentou num tom leve. Lugares tranquilos costumam ser, Park respondeu, mantendo os olhos na estrada. O rádio tocava baixo, uma música antiga que Kim lembrava de ouvir quando ainda viajavam juntos por prazer, não por necessidade. Ela quis comentar isso, mas engoliu a frase. Havia aprendido que certas memórias incomodavam. O carro parou perto de uma trilha mal sinalizada, um pequeno estacionamento vazio, placas antigas, tinta descascada. O hotel fica depois da trilha, Park disse, desligando o motor. Vamos esticar as pernas um pouco. Kim desceu do carro e respirou fundo. O ar era fresco, quase frio. O cheiro de terra molhada trazia uma sensação estranha de calma e alerta ao mesmo tempo. A floresta parecia observar. Caminharam lado a lado por alguns minutos. O chão era irregular, folhas secas estalando sob os pés. Park seguia à frente apressado. Kim tentava acompanhar. Park, ela chamou. Sobre o que você queria conversar. Ele parou de repente e virou-se devagar, como se ensaiasse aquele momento há muito tempo. Kim, a gente não pode continuar assim. Ela sentiu o corpo enrijecer. Assim como? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Park passou a mão pelo cabelo, impaciente. Você vive esperando algo que eu não consigo mais dar. O quê? Kim deu um passo à frente. Eu só queria... Exatamente isso. Ele a interrompeu. Você sempre quer... Sempre espera. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som distante de pássaros. Kim sentiu o coração bater forte demais. Então, por que me trouxe aqui? Ela perguntou a voz baixa. Park desviou de o olhar. Porque eu precisava que você entendesse. Entendesse o quê? Ele respirou fundo. Que acabou. As palavras caíram pesadas, mas não surpreenderam. O que surpreendeu foi o modo como Park se virou e começou a caminhar de volta. Park? Kim chamou confusa. Aonde você vai? Você consegue voltar sozinha, ele respondeu sem parar. A trilha não é difícil.
Ela riu nervosa, achando que fosse uma piada de mau gosto. Não faz sentido o carro estar ali. Park parou mais uma vez, olhou para ela com um cansaço frio. E Kim, eu não quero mais fazer isso. Fazer o quê? Fingir. Ele tirou algo do bolso. O celular vibrou. Uma mensagem iluminou a tela por um segundo. Um nome, Kwon. Kim viu. Park guardou o celular rápido demais. Você não pode simplesmente ir embora. Ela disse, a voz falhando. Estamos no meio do nada. Você sempre soube se virar. Ele respondeu como se fosse um elogio. Park. Ele não respondeu, apenas virou as costas. Kim ficou parada, esperando que ele voltasse. 1 minuto. 2:05. O som dos passos foi sumindo até virar nada. O nada ficou grande demais. Park! Ela gritou. A floresta devolveu o eco distorcido, quase zombeteiro. Kim começou a caminhar rápido na direção por onde ele tinha ido. Depois correu. A trilha parecia diferente. Cada curva parecia igual à outra. O coração batia descompassado. Park! Chamou de novo. Nenhuma resposta. Ela parou, ofegante. Olhou ao redor árvores. Sombras, silêncio. Foi então que percebeu. O sinal do celular não existia. Nenhuma barra. Nenhuma chance. Kim sentou numa pedra, tentando controlar a respiração. Ele vai voltar, repetiu para si mesma. Ele só precisa de tempo. O tempo passou. O sol começou a descer e a luz entre as árvores ficou dourada, depois fraca. O frio aumentou. O medo começou a ocupar espaços que antes eram só negação. Ela se levantou e tentou seguir a trilha, mas cada tentativa parecia levá-la mais fundo. Galhos arranhavam sua pele. O som de passos, talvez só o vento, fazia seu corpo estremecer. Cansada, Kim caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem barulho, misturadas com raiva e incredulidade. Você não podia, sussurrou. Não assim. A imagem de Park sorrindo para a tela do celular voltou à mente. A palavra confia. O nome Kwon. A noite chegou rápido demais. Kim abraçou os próprios joelhos, tentando manter o corpo aquecido. Pela primeira vez, o abandono deixou de ser emocional. Tornou-se físico, real, frio. Em algum lugar distante, um carro ligou. Park não voltou. E no meio daquela floresta silenciosa, Kim entendeu uma verdade cruel. O homem que ela amava não apenas a deixou. Ele escolheu ir embora. Sozinha, com o coração partido e o corpo cansado, Kim fechou os olhos sem saber se amanhã chegaria, ou se aquela floresta seria o último lugar onde seu casamento existiria. Kim acordou com o corpo rígido e o gosto amargo da noite ainda preso na garganta. Por alguns segundos não soube onde estava. O céu acima dela aparecia em pedaços, recortado pelas copas das árvores. Um raio de sol atravessava as folhas e batia direto em seu rosto, quente demais para ser ignorado. Ela se mexeu e sentiu a dor nos braços, nas pernas, nas costas. Marcas de galhos, quedas pequenas, o chão duro da floresta. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. Sentou de novo, respirando rápido, o coração disparado. Calma, sussurrou para si mesma. Você precisa ficar calma. O silêncio da floresta durante o dia era diferente, menos ameaçador, mas não menos estranho. Pássaros cantavam, o vento mexia as folhas. A vida seguia, indiferente à dor dela. Kim percebeu que estava com sede antes mesmo de sentir fome. A boca seca, a língua pesada. Lembrou vagamente de ter visto um filete de água mais abaixo, na noite anterior. Não tinha certeza, mas não tinha opção. Apoiada em uma árvore, começou a caminhar devagar. Cada passo era um esforço consciente. O medo ainda estava ali, mas algo novo surgia por baixo dele, uma vontade teimosa de continuar.
Depois de um tempo que ela não soube medir, ouviu o som, água fraca, mas real. Seguiu o barulho até encontrar um pequeno riacho. Ajoelhou-se sem pensar e bebeu com as mãos trêmulas. A água estava gelada, quase colorida, mas foi o melhor gosto que Kim já sentiu. Obrigada, murmurou sem saber para quem. Ela molhou o rosto, limpou um pouco do sangue seco de um arranhão no braço e ficou ali por alguns minutos, apenas respirando. Pela primeira vez desde o abandono, o pânico cedeu espaço ao cansaço. Foi quando ouviu vozes, Kim congelou. Levantou-se devagar e tentou identificar a direção. Duas vozes. Greves, conversando em um ritmo calmo, como quem conhece aquele lugar. O alívio veio tão forte que as pernas quase falharam de novo. Aqui! Ela gritou a voz rouca. Por favor. Os passos se aproximaram. Dois homens surgiram entre as árvores vestindo roupas simples, botas sujas de terra. Um deles arregalou os olhos ao vê-la. Meu Deus! Ele disse. Você está bem? Kim tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Eles trocaram um olhar rápido, silencioso, como quem já entendia o que precisava ser feito. A trilha principal fica longe daqui, disse o outro. Você se perdeu? Kim engoliu seco. Fui deixada, respondeu quase sem som. Nenhum dos dois perguntou mais nada. Eles a ajudaram a caminhar até uma caminhonete velha, estacionada perto de uma estrada de terra. O trajeto foi lento. Em alguns momentos, Kim tropeçava e ria nervosa, pedindo desculpas por ser pesada demais. Você é mais leve do que parece. Um deles comentou, tentando aliviar o clima. Ela soltou um riso curto, surpreendida por conseguir rir. Em caminhonete seguiu até um pequeno vilarejo escondido entre montanhas. Casas baixas, telhados antigos, roupas penduradas ao vento. Era um lugar simples, mas vivo. Kim foi levada até uma casa pequena. Uma senhora abriu a porta, assustada no início, depois imediatamente acolhedora. Envolveu Kim com um cobertor grosso e falou rápido demais, como se palavras também aquecessem. Sentada no chão aquecido, com uma caneca fumegante entre as mãos, Kim sentiu o corpo começar a relaxar. A sopa tinha gosto de alho, sal e algo familiar demais para ser explicado. Você pode ficar aqui, disse um dos homens apontando para a senhora. Pelo tempo que precisar, Kim assentiu. Não confiava ainda na própria voz. Mais tarde, sozinha em um quarto simples, deitada em um colchão baixo, ela encarou o teto de madeira. O corpo doía, mas estava seguro. O medo não havia sumido, apenas se transformado em exaustão. Fechou os olhos e pensou em Park, não com raiva. Não com amor, apenas com um vazio pesado. Ele realmente foi embora, pensou. As lágrimas vieram de novo, mas agora não eram de pânico. Eram de luto. Antes de dormir, Kim respirou fundo. Pela primeira vez desde a noite anterior, o ar entrou e saiu dos pulmões sem pressa. Ela não sabia o que viria depois. Não sabia como explicaria tudo. Não sabia sequer como voltaria para casa. Mas estava viva. E naquele pequeno quarto desconhecido, Kim entendeu algo simples e poderoso. Sobreviver era o primeiro passo para um dia respirar de novo. Os dias no vilarejo não tinham pressa. Kim percebeu isso logo na primeira manhã, quando acordou assustada com o som do próprio coração e descobriu que ninguém ali parecia correr atrás do tempo. O sol entrava pelas frestas da janela de madeira. O cheiro de comida simples vinha da cozinha. E o mundo não exigia nada dela, além de estar ali. No início, Kim se sentia deslocada. Andava pela casa com cuidado excessivo, como se pudesse quebrar algo apenas respirando. A senhora que a acolheu falava pouco, mas sempre deixava um prato de comida quente à mesa. Nunca perguntava nada, nunca insistia.
Aquela gentileza silenciosa era quase desconcertante. Kim tentou ajudar nos primeiros dias. Pegou uma vassoura maior do que ela imaginava, tropeçou no próprio pé e quase derrubou um balde de água. Quando tentou cortar legumes, deixou um cair no chão. Desculpa, murmurou constrangida. A senhora apenas sorriu e empurrou o balde de volta com o pé, como se dissesse: ninguém nasce sabendo. Com o tempo, Kim começou a sair mais. Caminhava pelas ruas estreitas, observava as pessoas sentadas em frente às casas, consertando coisas, rindo baixo. Um senhor a ensinou a identificar o caminho do sol para saber as horas. Uma criança insistiu em segurar sua mão enquanto caminhavam até o mercadinho. Kim ria, surpresa consigo mesma. O corpo começou a mudar antes da mente. As marcas dos arranhões desapareceram. O sono, aos poucos, deixou de ser pesado e passou a ser apenas sono. Ainda acordava algumas vezes assustada, mas agora conseguia voltar a dormir. Ela passou a ajudar numa pequena estufa atrás da casa. A terra sujava suas mãos, as unhas, a roupa, e, estranhamente, isso a fazia sentir-se mais limpa por dentro. No primeiro dia, plantou as sementes no lugar errado. Vai crescer torto, disse um homem mais velho, observando. Kim arregalou os olhos. Eu estraguei. Não, ele respondeu. Só vai crescer do jeito dela. Ela pensou nisso por horas. À noite, sentava-se do lado de fora e observava o céu. Havia estrelas ali, muitas, mais do que Kim lembrava existir. O silêncio já não parecia um inimigo. Era um espaço. Às vezes, lembrava de Park. Não com um nó no estômago de antes, mas como quem toca uma ferida que já não sangra. O rosto dele aparecia em fragmentos, misturado ao som da floresta. Kim respirava fundo e deixava passar. Em um fim de tarde, ao voltar do mercadinho, encontrou Jung novamente. Ele descarregava caixas de uma caminhonete parada perto da estufa. Você? Kim disse, surpresa. Jung sorriu, aquele mesmo sorriso simples. Eu trabalho aqui alguns dias da semana. Ajudo quando precisam. Houve um silêncio breve. Não desconfortável, apenas novo. Está melhor? Ele perguntou sem curiosidade invasiva. Kim pensou antes de responder. Estou aprendendo a ficar. Jung assentiu, como se entendesse mais do que ela havia dito. Se precisar de ajuda, ele apontou para as caixas. Sou bom em carregar coisas pesadas, péssimo em dar conselhos. Kim riu, um riso curto, depois um pouco mais solto. Isso já ajuda bastante. Eles trabalharam lado a lado por algum tempo, não falaram sobre passado, nem sobre a floresta. Jung não fez perguntas. Apenas esteve ali, presente, sem tentar ocupar espaço demais. Quando o sol começou a se pôr, Kim percebeu algo estranho. Não estava contando os dias para ir embora. Não estava esperando uma ligação. Não estava se perguntando o que Park estaria fazendo. Ela estava ali. À noite, sentada na cama simples, Kim observou as próprias mãos, fortes, sujas de terra. Reais pensou em quem tinha sido antes. Sempre tentando caber, sempre pedindo silêncio para si mesma. Agora, ninguém pedia nada. O renascimento não veio com lágrimas dramáticas, nem grandes decisões. Veio no gesto de plantar errado e aceitar. No riso inesperado, no silêncio que não machucava. Kim deitou-se e fechou os olhos. Ela ainda não sabia quem se tornaria. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava voltando a existir, devagar, discreta, inteira, sem precisar que ninguém a escolhesse. O telefone tocou no meio da tarde, e o som foi alto demais para aquele lugar acostumado ao silêncio. Kim estava agachada perto da estufa, as mãos cobertas de terra, quando ouviu o toque vindo de dentro da casa. Por um segundo pensou em ignorar. Nada de bom vinha de sons assim. Atendeu mesmo assim. Kim! A voz de Park atravessou a linha como se nunca tivesse ido embora.
O corpo dela reagiu antes da mente. Os ombros ficaram tensos, a respiração presa. Como você conseguiu esse número? Perguntou sem emoção. Eu procurei. Ele respondeu. Por todos os lugares. Kim fechou os olhos por um instante. O vento balançava as folhas acima dela, a vida seguia. Você não devia ligar, disse. Eu sei, Park falou rápido demais. Ah, mas você sumiu. Ninguém sabia onde você estava. Eu fiquei preocupado. Kim quase riu, quase. Ei, preocupado, repetiu baixa. Do outro lado da linha, um silêncio curto. Depois, precisamos conversar, de verdade. Eu preciso te ver. Kim olhou para as mãos sujas, para as marcas de terra debaixo das unhas. Pensou em como aquelas mãos tinham aprendido a segurar coisas novas. Não sei se isso é uma boa ideia, respondeu. Eu vou até você. Park disse. Seja onde for. A ligação terminou sem despedida. Kim ficou alguns segundos parada, o telefone ainda na mão. O ar parecia mais pesado. Não era medo, era um desconforto antigo que ela reconhecia bem demais. Quando Jung apareceu, percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com cuidado. Kim hesitou, depois sentiu. Alguém do meu passado. Jung não pediu detalhes. Quer caminhar um pouco? Sugeriu. Às vezes, ajuda a organizar a cabeça. Eles caminharam até o limite do vilarejo. A estrada de terra seguia em direção às montanhas, a mesma direção de onde Kim havia vindo, mesmo sem saber. Ele me encontrou, ela disse enfim. Jung parou, mas não se virou. E você quer ser encontrada? Kim demorou a responder. Não do jeito que eu era antes. Jung assentiu como se aquilo bastasse. No dia seguinte, Park chegou. O carro moderno contrastava com as casas simples. Pessoas do vilarejo observaram em silêncio enquanto ele estacionava e descia, vestindo roupas caras demais para aquele chão. Kim o viu de longe. O peito apertou. Não de amor, mas de memória. Park sorriu ao vê-la. Kim disse, dando um passo à frente. Você está bem. Ela percebeu algo curioso. Ele parecia menor. Não fisicamente menor dentro dela. Estou... respondeu. Eu fiquei fora de mim quando você desapareceu. Park continuou. Eu não pensei direito. A gente brigou, eu precisei de espaço. Você foi embora. Kim interrompeu, a voz calma demais para ele. E me deixou. O sorriso de Park vacilou. Eu voltei depois o carro ainda estava lá. Mas eu não. O silêncio se espalhou entre eles. Vamos conversar em particular, ele insistiu. Temos história. Temos passado. Quem corrigiu? Quão apareceu na mente dela como um nome que não precisava ser dito. Park mexeu no celular, nervoso, como se esperasse algo que percebeu. Sempre percebia. Eu quero consertar, ele disse. Eu sei que errei. Kim olhou ao redor. As pessoas do vilarejo. A casa simples, a estufa. Jung observando de longe, sem interferir. Consertar não é voltar ao que era, ela respondeu. Às vezes é aceitar que acabou. Park deu um passo à frente. Você não pode decidir isso sozinha. Kim o encarou. Pela primeira vez não recuou. Posso, disse. E já decidi. Park abriu a boca, mas não encontrou palavras. Naquela noite, Kim não dormiu direito. O mundo antigo tinha encontrado uma fresta e tentado entrar. Mas agora ela sabia. Portas só se abrem quando a gente permite. Deitada, ouvindo os sons familiares do vilarejo, Kim respirou fundo. O passado tinha batido à porta. Ela não tinha atendido. O convite chegou de forma indireta, como tudo que Park fazia quando queria parecer casual. Uma inauguração em uma cidade próxima, um evento pequeno, mas com gente suficiente para observar.
Park disse que seria mais fácil conversar em um lugar neutro. Kim entendeu o que aquilo significava. Público. Testemunhas controle. Ela aceitou sem discutir. No dia do evento, Kim se arrumou sem pressa. Escolheu um vestido simples, claro, que não chamava atenção pelo luxo, mas pela tranquilidade. Prendeu o cabelo de forma prática. Olhou-se no espelho e demorou 1 segundo a mais do que o normal, não para procurar aprovação, para reconhecer quem estava ali. Do lado de fora, Jung esperava encostado na caminhonete. Não perguntou para onde ela ia, apenas percebeu o leve tremor nas mãos dela. "Quer que eu vá com você?" perguntou. Kim respirou fundo. "Quero", respondeu. O salão estava iluminado demais. Pessoas conversavam alto demais. Risadas ensaiadas ecoavam pelo espaço. Kim entrou ao lado de Jung e sentiu os olhares se voltarem, curiosos, avaliadores. Park estava perto do centro, conversando com um grupo. Quando a viu, parou no meio da frase. O choque foi imediato. Kim não parecia frágil. Não parecia perdida. Não parecia esperando nada. Ela apenas estava ali. Park se aproximou rápido demais. "Ah, você veio", disse como se fosse uma vitória. "Eu disse que viria", respondeu Kim. Como estava a poucos passos, bem vestida. Segura demais, observava tudo com um sorriso contido, como quem acredita que já ganhou. Park olhou de Kim para Kwon, depois de volta para Kim. "Podemos conversar?" pediu. Kim assentiu. Caminharam alguns metros, ainda à vista de todos. O silêncio entre eles era pesado. Park parecia procurar o tom certo, a frase certa, o papel certo para aquela cena. "Eu errei", começou. "Mas nada aconteceu como você imagina." Kim não respondeu. "Eu fiquei confuso", ele continuou. "Você sabe como nosso casamento estava?" Ela permaneceu em silêncio. O silêncio começou a incomodá-lo mais do que qualquer acusação. "Diz alguma coisa!" Park pediu, a voz mais baixa. Kim finalmente falou. "Eu pensei que você tivesse me deixado para morrer." As palavras foram ditas sem drama, sem acusação. Apenas como um fato. Park empalideceu. "Isso não foi... Não importa o que você pretendia." Kim interrompeu. "Importa o que aconteceu." Ele engoliu seco. Olhou em volta. As pessoas fingiam não ouvir, mas ouviam. "Eu posso explicar", insistiu. Kim abriu a bolsa com calma, tirou um envelope fino e estendeu para ele. "Não precisa." Park franziu a testa. "O que é isso?" "O pedido de divórcio." O som ao redor pareceu diminuir. Park segurou o envelope como se fosse algo frágil demais. "Aqui?" perguntou quase num sussurro. "Agora." "Aqui?" Kim respondeu. Agora." Kwon se aproximou instintivamente, percebendo que algo saía do controle. "Park", ela chamou. Kim olhou para ela pela primeira vez. Não havia raiva, nem desafio, apenas uma calma que não pedia comparação. "Pode ficar tranquila." Kim disse com educação. "Eu não vim tirar nada de você." Kwon ficou sem reação. Park respirava rápido. "Você não pode fazer isso comigo", ele disse. "Não desse jeito." Kim inclinou a cabeça de leve. "Foi exatamente assim que você fez comigo." O silêncio caiu como um peso. Não houve aplausos, não houve gritos. Apenas olhares, respirações contidas, constrangimento. Park percebeu tarde demais que tinha perdido o palco. "Eu ainda te amo", disse desesperado. Kim olhou para ele por alguns segundos. Foi tempo suficiente para lembrar da floresta, da noite fria, do medo. Depois foi embora. Respondeu. Ela se afastou. Jung a acompanhou sem dizer nada. Do lado de fora o ar parecia mais leve. Kim parou por um instante, sentindo o próprio coração bater firme, estável. "Você está bem?" Jung perguntou.
Kim assentiu. Estou livre. Atrás deles, Park ficou parado, o envelope nas mãos, cercado de gente e completamente sozinho. Sem gritos. Sem vingança. Sem espetáculo. Apenas o silêncio. Aquele que, finalmente, não pertencia mais a Kim. O caminho de volta foi silencioso, mas não pesado. Kim observava a estrada pela janela enquanto a luz do fim de tarde pintava tudo de dourado. Pela primeira vez, o silêncio não era ausência, era presença. Jung dirigia com calma, uma das mãos apoiada no volante, a outra relaxada. Não tentou preencher o espaço entre eles com perguntas ou frases prontas. Apenas esteve ali. Quando chegaram ao vilarejo, o céu já começava a escurecer. As luzes das casas se acendiam uma a uma. Como pequenos pontos de acolhimento, Kim desceu do carro e respirou fundo, sentindo o ar frio entrar sem resistência. Obrigada por hoje, ela disse. Jung a olhou simples. Eu só a acompanhei. Kim sorriu um sorriso inteiro, sem esforço. Nos dias seguintes, a vida retomou seu ritmo natural. Kim voltou à estufa, às caminhadas lentas, às conversas curtas com os moradores. A diferença era sutil, mas profunda. Ela não carregava mais nada que não fosse seu. Em uma manhã clara, Kim e Jung trabalharam lado a lado. Ele tentava consertar uma cerca torta. Ela segurava as tábuas, observando em silêncio. Já está torta, Kim comentou. Eu sei, Jung respondeu sem se irritar. Mas está firme. Ela pensou naquilo por mais tempo do que admitiria. À tarde, sentaram-se perto do riacho. Kim molhou os pés na água fria, rindo do choque térmico. Jung observava, encostado numa pedra. Você parece diferente, ele disse sem curiosidade, apenas constatação. Eu me sinto, Kim respondeu. O sol começava a descer quando Kim se levantou. Ficou diante dele por alguns segundos, como se estivesse organizando algo dentro de si. Ela começou, depois parou. Ele não a apressou. Eu não sei exatamente o que isso é. Kim continuou. Mas sei que não quero fugir. Jung a olhou com cuidado, como quem segura algo precioso sem apertar. A gente pode ir devagar, ele disse. Eu não tenho pressa, Kim assentiu. Aquela resposta foi suficiente. Mais tarde, caminharam pela trilha curta atrás da casa. A floresta estava ali, a mesma que um dia a engoliu, mas agora era diferente. Havia luz passando entre as árvores, havia chão firme sob os pés. Kim parou no meio do caminho, respirou fundo. Jung esperou. Ela entrelaçou os dedos nos dele, primeiro com hesitação, depois com naturalidade. Jung não disse nada, apenas apertou de leve, confirmando que estava ali. Eles caminharam assim, sem promessas, sem declarações. Quando a noite caiu, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, estrelado. Kim apoiou a cabeça no ombro de Jung. Não havia pressa em definir o que sentiam, não havia medo de perder. A vida seguia. Kim fechou os olhos por um instante e sorriu. Ela não voltou para provar nada a ninguém, não voltou para ser vista. Voltou para si. E ali, em silêncio, ao lado de alguém que não precisava salvá-la, Kim entendeu. O amor verdadeiro não chega fazendo barulho. Ele chega quando a gente já consegue respirar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.